direitos, tentando garantir alguns outros. Mas o nosso tema hoje proposto foi plano de carreiras. Todas as discussões aqui foram todas bem-vindas, todas contribuíram, as dúvidas foram esclarecidas, né? E a gente só quer colocar ainda algumas coisas enquanto os aspectos jurídicos aí que vocês poderão observar na elaboração ou reestruturação do plano de carreira que vocês tiverem lá. Foi colocado até alguns questionamentos aqui quanto à questão do quadro de cargos. Aí nós, só a título exemplificativo, nós colocamos aqui quais são os quadros de cargos. Nós podemos ter um plano de carreira que contemple os profissionais da área da saúde. Aí nós vamos ver quem são esses profissionais da área de saúde. Todos aqueles que trabalham, que estão voltados à sua função para esta área, poderão ter um plano de carreira. Não há nenhum impedimento disso. Os profissionais da área da educação também. Quando se fala aqui em profissionais da educação, ele é muito amplo, ele vai além daquele plano de carreira que se tem lá nos municípios, que são para os professores. Às vezes a gente olha assim que tem o cargo de professor e é a função de diretor, função de vice-diretor, função de coordenador, função de supervisor. Nem os seus supervisores ou orientadores têm lá no plano de carreira como um cargo que consegue fazer uma ascensão profissional. Nesse plano de profissionais aqui da área da educação, nós podemos colocar todos os servidores que trabalham na área da educação, seja monitor, seja bibliotecário, seja secretário de escola, ele vai ter um lugar para ele lá. Profissionais da área da procuradoria, tem muitos municípios que têm procuradoria montada, instituída. Nós temos aí profissionais técnicos científicos e também nós colocamos aqui então os profissionais do quadro geral dos servidores públicos. Quem são esses profissionais? Acho que tem que ser definido esses cargos. Nós podemos, o que a gente vê assim, às vezes é um planão, são vários profissionais que estão ali e para todos eles é a mesma forma de ascensão. São os mesmos critérios de avaliação, tanto para o engenheiro, quanto para o operário, quanto para o médico, quanto para o servidor auxiliar. Ou seja, se usa muito o auxiliar administrativo, agente administrativo, técnico administrativo. Nós temos que especificar para cada um deles uma forma de ascensão na carreira. Se falava antes também a questão dessa mistura que tem que ter claro o que é o regime jurídico e o que é o plano de carreira. O que cada um traz? Nós temos duas leis básicas aí para o servidor público que estão lá, é uma garantia constitucional. O regime jurídico, o que ele vai identificar? O que essa lei vai disciplinar? Ela identifica a relação jurídica funcional entre Estado, União, entre os entes federados, municípios e os servidores. E o que ela normatiza? O que ela vem trazer como regime jurídico? As condições de ingresso, vai definir os cargos e as funções, vai definir os direitos e deveres dos servidores, vai trazer a forma da carreira e remuneração, vantagens, as gratificações e os adicionais. E se é muito importante que eu tenha aqui no regime jurídico colocado os meus adicionais, lá falam em triênios, anuênios. Isso aí é um plus a mais que eu posso manter depois, ter lá no meu plano de carreira. Porque o plano de cargos e remuneração é uma forma que eu tenho de melhorar os meus vencimentos. As condições de trabalho, férias, aposentadoria, licenças, o regime disciplinar, é isso que tem que ter o Estatuto do Servidor Público. E se eu não estiver aqui, se tiver falho aqui, às vezes eu vou ter que buscar isso lá na Constituição que me garante que se estende os direitos sociais para o servidor público. E o que eu vou normatizar então no plano de carreira?
fazer um plano, vamos dizer assim, lá para os profissionais do quadro geral, vamos definir quem são esses servidores que estão contemplados neste plano. Nós vamos definir as funções, as atribuições, o regime de trabalho deles, as condições de acesso, a forma, que é muito importante isso aqui, é aqui que a gente se discute, é a questão da remuneração, formas de progressão na carreira, quais são os critérios que nós vamos usar? Aqui nós vamos ter que ter critérios viáveis que possibilitam essa ascensão profissional. Formas de promoção. Eu vou colocar aqui a composição da minha remuneração. O que é vencimento? O que é vencimentos? O que vai compor a minha remuneração? Quais são as vantagens que eu vou ter aqui? Eu vou ter os anuênios, eu vou ter os triênios, e eu tenho que saber que esses anuênios, triênios, quinquênios que eu tenho lá no meu regime jurídico, que é uma garantia que eu tenho, ele está fora da minha tabela de progressão. Ele é um plus a mais que eu vou somar na minha remuneração. Ele não deve fazer parte da minha tabela de progressão. Eu vou somar isso aqui como uma vantagem final para eu poder melhorar a minha remuneração. Quais são os cuidados que a gente tem que ter quando vai se elaborar um plano de remuneração, ou eu vou reestruturar o que eu já tenho? Tá? Eu tenho que primeiro conhecer aquilo que eu tenho. O que eu quero melhorar nesse plano? E a gente vê assim, que eu só vou perceber os problemas que ele tem quando eu vou aplicar ele, quando eu preciso dele. Tá? Eu estava analisando uma lei que foi instituída para se criar um vencimento básico para uma categoria. Só que ela era tão, vamos dizer assim, abrangente, não era específica, que ela acabou deixando muito a desejar, deixou, como a gente diz assim, muitos furos. Quando chegou na hora do servidor cobrar aquela remuneração, e lá não dizia período, quando é que o servidor deveria receber as suas vantagens, os seus vencimentos, se eram todos, porque a Constituição diz que lá a remuneração, ou assim, a atualização, o reajuste, você vai receber, todos os servidores receberão na mesma data os mesmos índices. E o que tinha acontecido nesse município é que simplesmente o prefeito fez isso. Com uma categoria ele deu um percentual, para outra categoria ele deu outro, e daí foram discutir na lei se ele poderia fazer isso. Só que na lei eles não diziam que eram todos na mesma data e com os mesmos índices. Aí nós temos que ter, então, cuidados. É muito moderno, hoje a gente vê assim, se fala muito, os planos atuais que estão tentando se implantar aí, que fala assim no critério do mérito. Nós não podemos privilegiar esse mérito aí, porque daí, quem é que vai avaliar isso? Se eu colocar uma estrutura lá, que eu vou privilegiar o mérito, a produtividade, que critérios eu vou usar para essas avaliações? Quem é que vai avaliar? Nós sabemos hoje que, dependendo do plano, você tem lá um período em que você passa por uma avaliação. E esse pagamento pelo desempenho, como é que eu vou qualificar? Como é que eu vou quantificar esse desempenho? Isso aqui é tudo para ser pensado, gente. Como diz aqui, quem vai trabalhar numa patrola nova, quem vai trabalhar numa patrola que está com problema, está com defeito, com certeza não vai ter o mesmo desempenho. Não vai ter a mesma produção, a mesma produtividade. Mas isso tem a ver com a competência dele? Não. Quem está com o computador quebrado, não trabalha com o computador de uma geração passada, quem está com o computador de uma geração nova, sabe a diferença que é. Assim, como é que eu vou avaliar esse desempenho? Quais são os critérios que nós vamos adotar nisso? Quem vai fazer essa avaliação? Pagamento por competência, pelo que sabe ou o que faz. Como é que eu vou saber se o meu colega é mais competente ou não?
tem que atender aos seus objetivos, tem que ser de qualidade. Tá? Eu vou formar, eu vou dar suporte para este meu servidor exercer a sua função com qualidade, tá? Mas eu tenho que ver, quando eu vou avaliar ele lá para o seu plano de carreira, para a sua ascensão, eu tenho que ver quais são as condições de trabalho que eles estão tendo, quais são as condições de trabalho que eles têm hoje. Titulação acadêmica e cargos de chefia. Tem planos aí que chega a avaliar até se tu tem cargo de chefia, tu tem uma pontuação X. Imagina, para quem não gosta de cargo de chefia, ou para quem não é muito chegado a um partido político, não vai chegar muito ao cargo de chefia, aí eu não vou ter nunca essa pontuação. Então, qual é o plano de carreira ideal? O que eu tenho que buscar colocar no meu plano de carreira ideal? Aí eu tenho que ver a realidade de cada um. O que se adequa ao meu município, a realidade de vocês? Tá? Primeiro, é aquilo tudo que a gente discutiu aqui. Ele começa por um processo de construção. Tá? O servidor tem que ser ouvido, o sindicato tem que participar, a administração. Você vai envolver a Câmara de Vereadores, não vai acontecer que nem aquele outro município. Você constrói tudo muito lindo, vai para a Câmara, tá tranquilo. Não, quer dizer, tem que ter a participação, tem que chegar lá e dizer. Agora nós acompanhamos o regime jurídico, toda uma reestruturação que teve, tá? Nós estivemos lá na Câmara de Vereadores, colocamos, explicamos todas as alterações que vão sofrer, o que vai ser tirado, o que vai ser modificado, as repercussões da vida funcional do servidor. Foi retirado, o executivo teve que levar embora, para voltar a fazer outras análises. Quer dizer, se o servidor não tivesse ido até lá, tinha passado. Gente, assim, tem que ter muito cuidado com essa questão assim, eu vou tirar, tá? O que eu falo em tirar, quando eu digo tirar, eu vou tirar daqui para frente, tá? Aquilo que eu já tenho, que eu já construí, que eu já adquiri, que está no meu patrimônio subjetivo, que a gente diz, isso não posso tirar, tá? Eu vou fazer alterações daqui para frente. Tem um plano aí que está sendo construído, aí até vieram me perguntar, escuta, nós podemos ficar com os 2 planos? Pode. Tá? Aqueles servidores que ingressaram no serviço público até 2014, vamos dizer assim, 30 de abril de 2014, segue aquele plano antigo. O servidor que ingressar a partir de 30 de abril de 2014 entra no plano novo. Pode. Tá? Nós vamos reestruturar, nós temos que ter muito cuidado na hora de reestruturar, porque aqueles direitos que foram já garantidos, foram incorporados, eles não podem ser modificados. Só vai daí para frente. Tá? E aí tem que ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa negociação, uma boa discussão para tentar manter isso. Para que justamente essa era a questão lá, que muita coisa tinha sido modificada, retirada. E claro, de uma boa assessoria jurídica. O servidor que iniciou um plano de carreira, né? Eles tinham lá já X anos de trabalho, tipo 10, 15 anos, e faltava um ano para eles agregar a vantagem que aquele plano dava a eles. Aí mudaram o plano. Quer dizer, o cara estava 1, 2 anos para incorporar uma coisa, não conseguiu. Fizeram outro. Ele começa de novo naquele outro, começa a contar de novo. E se dali 10 anos muda, ele não alcança de novo. E assim passa a cada 10, 15 anos, altera o coitado, aquele que não consegue agregar nada, não agregou no anterior, não agrega no novo e não vai agregar no próximo. O que a área jurídica pode fazer nesse sentido? Porque a cada 5, 10 anos uma administração resolve mudar o plano, você nunca vai agregar nada, porque tudo se refere a anos, né? É 10 anos, 15 anos, 20 anos. Como é que fica? Simplesmente só pode ou só não pode ser tirado aquilo que está adquirido, incorporado, tá?
Nesse caso, é uma mera expectativa, isso não gera direito para ele, exceto se no novo contemplar um fator daqueles que estão próximos, proporcional. E aí então pode dar uma proporção de 75% para quem tem 2 anos. Né? Vou pensar assim. Vou te dar só porque tu falou e eu lembrei aqui, eu conheço o caso de um juiz do trabalho, que juiz do trabalho e com a última reforma da Previdência ele não pôde se aposentar por um mês. E eu não conseguiu, né? Vai ter que trabalhar mais alguns anos, né? Em função de uma alteração. Então assim, tem que ter a previsão de um fator, ou não leva porque ele tem menos expectativa de direito. Exatamente, nós vamos ver depois aqui a questão do reenquadramento desses servidores. Forma de você reenquadrar ele no novo plano, novas diretrizes. Tá? Aqui nós colocamos assim um plano que vai valorizar a formação do servidor, a antiguidade dele no serviço, a experiência profissional dele, a buscar, vamos dizer assim, a escolaridade, titulações, um plano de carreira que o servidor consiga avançar e que todos eles consigam avançar, que não há uma disputa, porque se você colocar lá, estabelecer números de cargos dentro daquela assim, da rede escalonada, você acaba travando o teu plano. Os outros servidores, por mais formação que eles façam, eles não conseguem avançar, porque você tem um limitador ali dentro. E acaba gerando uma disputa de quem é que consegue mais para poder avançar. Isso não é interessante. Não há por que estabelecer número de cargos por classe ou uma forma para escalonar o seu avanço na carreira. Tipos de estrutura. A gente vê em muitos planos, a gente já analisou, estudou e verificou. Ainda são estruturas simples, não são muito avançadas. A gente vê aqui, o senhor ali colocou, se nós pegarmos um plano de carreira federal, no judiciário ou do executivo, nós vamos ver que eles avançaram muito na elaboração dos planos de carreira. Eles conseguem ir além dessa estrutura que a gente coloca, que é recém os municípios estão começando a implantar nos seus planos. Nós temos aí uma estrutura vertical, que é aquela dos níveis, de escolarização, isso que tem que ser definido em lei. A progressão horizontal, que é a formação continuada, em tempo de serviço. Nós temos aqui uma tabela, a gente fez uma estrutura, que é o que a gente vê assim, a estrutura da carreira. A mudança por promoção aí nos níveis é a escolaridade, que é possível o servidor. Eu estava analisando um contra-cheque da semana passada de uma agente de serviços gerais, que ela ingressou o salário básico, era ensino fundamental, a escolaridade para ingressar no cargo, e ela já tinha faculdade. Então o salário básico era R$600 e o básico dela lá ela estava com R$1.300, R$1.400. Quer dizer, é um plano de carreira que valoriza o servidor, isso não tinha muitos anos de serviço não, era mais pela questão só da mudança de nível. Esse nós usamos nomenclatura aqui, nível, vocês podem usar grau, vai depender da estrutura administrativa, estrutura do plano que vocês criarem. Vai alterar o valor do seu vencimento só pela mudança de nível. Se ela ingressar no ensino fundamental com a exigência, o ingresso ensino fundamental e básico R$600, e ela já tem lá a faculdade, o curso de graduação, ela entra no salário de R$1.200, R$1.300. Já é o barra inicial dela. A partir daí vai começar a progressão. Continua com o serviço geral? Ela continua. Interessante, mas ela continua. Não mudou de cargo por enquanto. A mesma loja. Não.
questão dos graus, eu posso mudar a mudança de classe, como muitos usam, tá? Pelo período que eu tenho aí, pela minha antiguidade, eu estabelecer alguns critérios para fazer essa alteração, e eu posso mudar isso dentro. Se eu tenho lá um ensino fundamental, posso alterar para classe A, B, C e D. E o que a gente vê hoje já na estrutura, muito da rede, vamos dizer assim, dos cargos do Executivo da União, que eles criam padrão. Horas de informação, eu passo do padrão 1 para o padrão 2. Continuo